Boa noite, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Antes da gente ler propriamente o texto, pegando o gancho do encontro dialogando que nós vamos fazer aqui na nossa igreja, todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês que nós comemoramos a Reforma Protestante, e não Halloween, como muitas pessoas pensam, né? Mas o mês de outubro, para nós cristãos que somos protestantes, é um mês muito importante, principalmente esse ano de 2017, em que a gente comemora 500 anos de reforma. E talvez isso é um assunto novo para você, né? Você fica um pouco perdido. Eu queria fazer um resuminho, porque o que eu vou falar hoje está ligado com um dos pilares da Reforma Protestante. Nós comemoramos a Reforma Protestante no mês de outubro, porque no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ele pregou 95 teses na porta de uma igreja na cidade de Wittenberg, na Alemanha. E aquele ato revolucionou o cristianismo até então, porque era uma igreja una na Europa, e não só o cristianismo, mas todo o mundo, todo o ocidente que a gente conhece hoje, ele foi influenciado por ideais protestantes. E nesse ano, especificamente, por causa dos 500 anos, o tema ele vem com muita atualidade, e é importante a gente estudar um pouco sobre isso. Mas é importante a gente lembrar que a reforma não foi um movimento que começou com Lutero. É óbvio que antes de Lutero, houveram muitos homens que tentaram fazer as mesmas coisas que Lutero fez, mas que não foram bem-sucedidos. Eu poderia citar John Wycliffe, John Huss e Jerônimo Savonarola, que inclusive foi morto, queimado na fogueira. Mas com Lutero era o homem do tempo certo, que Deus escolheu para fazer aquela ruptura. E a reforma protestante foi um grito de liberdade para sair das mãos do Papa e abraçar de novo a palavra de Deus. Então, um resumo da reforma que eu poderia dizer é que foi um retorno às Escrituras. A reforma protestante foi um retorno à palavra de Deus, à centralidade da Bíblia. Mas como todo mundo sabe, a reforma não foi um movimento uno que caminhou, todos os reformadores caminharam de mãos dadas. A gente sabe que não foi assim. Surgiram vários movimentos ao longo do tempo. Mas surgiu ao longo da história 5 pilares da reforma protestante, que a gente poderia dizer que é o cerne da reforma, que é o coração da reforma, e que foram cunhados em latim. E talvez alguns conhecem, que é o sola scriptura, ou seja, eles assegurando somente as Escrituras, ou seja, nada além das Escrituras, nenhuma autoridade pode estar acima da palavra de Deus. Solos Christus, uma afirmação e reafirmação de somente Cristo. Não há salvação fora da pessoa de Jesus, ninguém pode se colocar no lugar de Cristo. Sola gratia, ou somente a graça. Salvação é pela graça somente, não por obras. Sola fide, o homem, somente a fé. O homem é justificado unicamente pela sua fé em Cristo. E o último soli deu glória. Glória somente a Deus. Ninguém pode ser venerado e nem receber glórias, senão o próprio Deus. Isso são 5 pilares da reforma que a gente poderia resumir. E hoje eu queria pensar num pilar, que é o solos Christus, ou somente Cristo. Reafirmar a suficiência de Cristo Jesus e a sua centralidade na vida da igreja. Somente Cristo, ninguém pode se colocar no lugar de Cristo, nem a sua obra salvífica, nem como pessoa. Ninguém pode estar acima de Cristo ou se colocar no lugar de Cristo. E para isso eu quero ler o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 20, e que na igreja de Colossos estava acontecendo uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Reforma. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, os versos 13 até o verso de número 20. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual
temos a redenção, a remissão de pecados. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Queria orar mais uma vez com os irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos entender tua palavra nesse momento e aplicá-la no nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, e nos instruir nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para os cristãos da cidade de Colossos, que era uma cidade que fazia parte da Ásia Menor. E ele escreve essa carta por causa de uma heresia que tinha entrado na igreja. A gente não sabe bem que heresia é essa. A gente só sabe pincelar alguns pontos. Mas, dentre os ensinos falsos que estavam acontecendo na igreja da cidade de Colossos, era que as pessoas acreditavam que havia salvação fora da pessoa de Jesus. E não só isso. Eles queriam adorar certas entidades, como anjos, por exemplo. E a resposta de Paulo era que Jesus deveria voltar ao centro, à centralidade da igreja. Jesus era o tema principal da igreja. A igreja vive para Cristo, em prol de Cristo. E ela gira em torno da pessoa de Jesus e da obra de Jesus. O apóstolo Paulo era como se ele gritasse nos tempos dele, há 1500 anos atrás, partindo da reforma, solos Cristos, ou somente Cristo. Era isso que Paulo estava dizendo para os cristãos de Colossos. E nesse parágrafo que a gente leu aqui, Paulo está querendo dizer sobre a preeminência de Cristo na igreja. Ninguém pode se colocar acima da pessoa de Jesus, porque ele é Salvador e ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é uma pessoa inigualável e ninguém pode se colocar no lugar de Cristo ou ao mesmo pé de igualdade do Senhor Jesus. Isso é um fato interessante, porque nos nossos tempos, nos nossos dias, as pessoas têm falado muito sobre fé. As pessoas falam, para você ter fé, tenha fé, creia, como se a fé tivesse poder em si mesma. Isso é um mito, irmãos. A fé não tem poder em si mesma, mas o objeto da fé. Porque você pode crer em uma coisa errada, mas depende de quem você crê. Se você crê no Filho de Deus, perceba que o centro está na pessoa de Cristo Jesus e não na fé simplesmente, mas em ter fé em Cristo, o objeto da fé, em quem você aponta a sua fé. E é isso que eu quero falar nessa noite, sobre a superioridade de Cristo. E o que caracteriza essa superioridade de Cristo Jesus? Em primeiro lugar, nos versos 13 e 14, Paulo fala que Cristo é superior na sua obra. Vamos ler de novo, verso 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, no qual temos redenção e a remissão de pecados. O que Paulo vai fazer aqui, irmãos, basicamente é um resumo do Evangelho. O resumo da obra de Deus, que Deus fez através de Cristo Jesus. E ele diz que Deus nos libertou, Ele nos resgatou do império das trevas. E a ideia do texto, irmãos, é que nós estávamos num lamaçal de pecado, numa escuridão profunda, em que Deus teve que colocar a mão lá dentro e puxar a gente de um império das trevas, que é o reino de Satanás, por causa do nosso pecado. E essa é exatamente a condição da humanidade. Um império de trevas, um reino de trevas. Todos os homens que não conhecem a Cristo, eles fazem parte de um reino, de um império, que é o império das trevas. Isso é algo interessante, porque no império, nos termos bíblicos, você é escravo. Significa que sem a pessoa de Jesus, você é escravo do seu pecado, escravo da obra de Satanás por causa do seu pecado. Daqui a gente já tira a ideia de livre-arbítrio.
O homem não possui. A sua vontade não é livre. Mas ele é escrava e condicionada sempre ao pecado. O homem entre dois caminhos, sem Cristo, ele sempre escolhe o caminho pecaminoso. Ele não consegue fazer outra escolha. Só Cristo pode libertar, e foi isso que Deus fez através de Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual, em Cristo Jesus, nós temos a redenção e a remissão de pecados. Isso é algo interessantíssimo, irmãos. São duas palavras importantes que você precisa lembrar. Primeiro, a redenção. A ideia de que Cristo, ele fez redenção, é que ele nos libertou por preço. É uma liberdade que Cristo teve que pagar. A gente fala que a salvação é de graça para nós, mas para Cristo não foi de graça. Houve um preço. Alguém teve que pagar um preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. E ele nos liberta dessa maldição do pecado, da escravidão do pecado. O homem sem Cristo, ele vive numa situação de escravidão do pecado. Ele não consegue dizer não para aquilo que é mal. Ele não consegue escolher a Deus. Ele não consegue virar os olhos para Cristo por si próprio. Ele sempre está alheio a Deus, distante de Deus. Isso faz parte da natureza pecaminosa. E em Cristo há redenção, liberdade do pecado por causa de um preço que ele pagou. Mas o texto também fala que nós temos remissão de pecados, ou seja, perdão dos pecados. Em Cristo há perdão genuíno. A culpa do pecado é retirada do ser humano. Eu não sou mais culpado pelo meu pecado. Cristo, ele paga a culpa. Eu sou justificado, considerado uma pessoa justa, limpa e íntegra. E eu posso entrar no reino dos céus com a consciência tranquila, porque Cristo tira a culpa do pecado. Irmãos, isso aqui é importantíssimo. Porque na época da reforma, eu vou falar da reforma, mas eu vou aplicar nos nossos dias, havia um certo papelzinho que você comprava, chamado de indulgência, que te garantia perdão dos pecados. Era só você encontrar um líder religioso, você comprava um papelzinho e você garantia remissão dos seus pecados. Irmãos, salvação e perdão de pecados não existe fora da pessoa de Jesus. Nada pode te garantir isso. Nenhum tipo de sacrifício, nenhuma boa obra que você fizer. Nada fora da pessoa de Jesus garante salvação. A gente não pode ir tão longe. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem de um homem que saiu de Pernambuco. Talvez alguns dos irmãos que já viram. Saiu de Pernambuco para Trindade, carregando uma cruz, na esperança de receber as suas bênçãos e pagar suas promessas, perdão dos seus pecados. Eu fiquei pensando, quanto sofrimento por nada. É só dizer para ele, assim, rapaz, o que Cristo fez na cruz te garante perdão de tal forma que você não precisa fazer mais nada. Você não precisa subir escadaria de joelho, você não precisa caminhar do norte até aqui Trindade carregando uma cruz. Lutero fazia isso. Lutero subia a escadaria de joelhos na esperança de ser perdoado. E a gente sabe que o romanismo hoje ainda dá muita ênfase. Quantos irmãos que a gente conhece que vai caminhando até as cidades? Irmãos, pura ilusão. Não há perdão, não há salvação fora da pessoa de Jesus. Nada e nem ninguém pode se colocar no lugar, nada pode te garantir salvação fora da pessoa de Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nele nós temos redenção e remissão de pecados. Solos Cristo, somente Cristo. É isso o martelo que a reforma bateu. Nada, nenhuma obra, nenhum sacrifício que o homem faça pode se colocar no lugar da obra de Cristo. A gente precisa lembrar do texto de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, e eu quero que você seja sincero e responda para si mesmo. Quantos de nós acreditamos que os nossos amigos que não conhecem a Cristo serão salvos por serem bonzinhos, por serem boas pessoas? É lei do engano, irmãos. Independentemente de quem seja, essa é a verdade do Evangelho. Fora de Cristo não há salvação.
Fora de Cristo não há perdão, não há remissão de pecados. Nada, nem ninguém pode fazer isso. Quantos de nós procuramos perdão pelas nossas próprias mãos? Irmãos, eu já fiz isso demais. Fazer alguma coisa na igreja com a esperança, ó Deus, você viu, né? Vê se o Senhor me aprova aí. Está errado. Salvação é pela obra de Cristo, não é por aquilo que eu faço. É isso que os reformadores enfatizaram. E a gente precisa enfatizar. Num tempo em que as pessoas tratam Deus como um mordomo, em que há barganha, em que eu faço para merecer. Irmãos, isso não é evangelho. Evangelho verdadeiro não é eu fazer para merecer. É Cristo fez por mim para que eu o tenha. O que o falso evangelho ensina? Eu faço, Deus me aceita. Isso está errado. O evangelho das Escrituras é Cristo faz e eu só aceito pela obra de Cristo. Perceba a centralidade de Jesus. Todo o foco volta para a pessoa de Jesus e não para obras humanas. Foi isso que o apóstolo Paulo falou, irmãos. Em Filipenses. Olha, eu sou judeu de judeu. Fui circuncidado ao 8º dia. Quanto à lei, eu sou fariseu. Não há ninguém que possa se igualar a mim. Eu tenho todos os créditos para ser aceito diante de Deus. Mas com Cristo tudo isso se torna fútil, porque de nada vale. Irmãos, não queira chegar diante de Deus com uma listinha de boas obras. Você não vai ser aceito. Não é pelo que o homem faz, não é por quem corre, não é por quem é mais forte, mas é por aquilo que Cristo fez. Em Cristo há redenção e remissão de pecados. E nós precisamos voltar os olhos para Cristo Jesus. Só nele há. É isso que Paulo está falando para os colossenses. Só em Cristo há salvação, redenção e remissão de pecados. Não busquem fora. Não busquem em outros lugares. Não busquem em outras entidades. Irmãos, fale para o seu amigo que procura salvação em outras religiões. Fora de Cristo não há. Fora de Jesus não há salvação. Você está desesperadamente perdido sem Cristo Jesus. Mas Jesus ele é superior também, irmãos, pela sua divindade. Versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Irmãos, havia na época dos Colossos aqui, que o apóstolo Paulo escreveu a carta, uma ideia que inclusive está presente nos nossos dias. Há uma ideia parecida com o gnosticismo, em que afirmava que a matéria é má. Ao afirmar isso, eles queriam negar que Cristo poderia ser Deus, porque se ele era corpo, o corpo é mau, a matéria é má. Essa é uma ideia que perdura em muitas pessoas, de que aquilo que é físico é mau, que aquilo que é espiritual é superior, é um erro, sendo que Deus criou tanto um quanto o outro. Mas por ser Cristo homem, ele não poderia ser Deus. E o apóstolo Paulo fala, não. Ele é a imagem de Deus. Versículo 19 reafirma isso, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. 2:9, no capítulo 2, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cristo é 100% Deus. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui para os colossenses? Vocês não precisam buscar em outras entidades. Só Cristo é Deus. Se vocês têm Cristo, Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, para que eu vou perder tempo e buscar em outros lugares? Para que eu vou perder tempo e procurar entidades que foram inclusive criadas por Ele? É o que a gente vai falar. Mas o texto fala que Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Ele revela o Pai. Aí entra a grande questão da doutrina da Trindade, que todo mundo sabe que é um mistério. Nós abraçamos como um mistério, as Escrituras ensinam. Mas Jesus, Ele revela o Pai. Mesmo sendo Deus, Ele revela o Deus verdadeiro. Foi isso que Ele disse. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, Pedro? Mostra-nos o Pai. Quem vê Cristo, vê o Pai. Cristo é a revelação de Deus. Irmãos, esse é um ponto importantíssimo que mostra a centralidade de Jesus. Porque a gente vive tempos em que novas revelações têm aparecido. As pessoas vão na igreja e ficam correndo atrás de novidade, de novas e novas revelações. E se esquece da revelação principal de Deus, que é a pessoa de Jesus. Não há nada mais importante
que você precisa saber na sua vida do que Cristo Jesus. Conheceu a Cristo, conheceu o Pai, conheceu salvação, aquilo que é de mais importante sobre a sua vida. Não há nada mais extraordinário que Cristo, irmãos. Nada mais extraordinário. A velha mensagem da cruz é a mensagem mais importante. Não há nada mais extraordinário. Eu não vou atrás procurando de novidade. Eu quero alguém que fale de Cristo. Eu não vou atrás de pregador que diz novidade. Ele tem uma coisa nova para nos dizer. Balela, furada. A mensagem da cruz é o centro. E ninguém ouse a dizer alguma coisa que vai além de Cristo. Porque como o apóstolo Paulo disse em Gálatas, seja maldito quem vai além do que aquilo que nós temos pregado. Tempo atrás eu estava lá em Goiânia e eu acordei mais cedo do que o comum. Eu tenho dificuldade de acordar cedo. Eu sempre chego atrasado do seminário. É um pecado meu, tá, pastor? Chego atrasado uns 3 minutinhos e tal. Mas nunca ganhei falta. Vocês podem olhar lá. Os professores também chegam atrasados, graças a Deus. Mas eu acordei mais cedo e fui ligar daqueles canais de programa de pregação vocês sabem o que é? Esses programas evangélicos. E fiquei assistindo por uns 15, 20 minutos. Irmãos, eu não ouvi nada sobre Cristo. Vocês vão me desculpar. Mas o centro era um homem. Você está passando por um problema. Você que está passando por isso. O foco é o homem. Tudo gira em torno do homem. Tudo gira em torno daquilo que o homem quer. Tudo gira em torno daquilo para satisfazer o homem. Em nenhum momento houve uma mensagem dizendo que Cristo, Ele salva o pecador. Irmãos, isso é o grande problema do movimento evangélico brasileiro. O esquecimento da pessoa de Jesus. Eu vou falar mais na frente. Mas ninguém pode se colocar no lugar de Cristo. O apóstolo Paulo também diz, aqui ainda no versículo 15, que Cristo é o primogênito de toda a criação. É claro que você não deve entender que Jesus é o primeiro criado. Porque o próprio versículo 17 diz que ele é antes de todas as coisas. Assim como Deus, Jesus não teve início nem fim, apesar de um certo momento da história ele ter se encarnado. Mas pelo fato de ser primogênito, assim como todo primogênito na cultura do Antigo Oriente, ele tinha todos os privilégios do primeiro filho. Toda a herança pertencia a ele. Todos os direitos de um primogênito. Esse é o nosso Deus. Isso é Jesus. Irmãos, você precisa ter isso em mente. Jesus não é um revolucionário, como as pessoas têm o costume de dizer. Jesus não era primeiro socialista. Jesus não era um ativista político. Ele é Deus encarnado, Deus que habitou entre os homens e que morreu numa cruz. Ele é infinitamente superior, é isso que Paulo está querendo dizer. Ninguém pode se igualar e se colocar no lugar de Cristo porque Ele é Deus. Ele não é qualquer profeta, irmãos. Ele não é um homem de fé que viveu nessa terra. Mas Ele é Deus encarnado. Quem é Jesus para você? Essa é a pergunta que o apóstolo Paulo talvez faria aqui entre nós. Agora o apóstolo Paulo vai falar que Cristo é superior por ser criador e sustentador de todas as coisas. Versículo 16 e 17. Pois nele, em Cristo, perceba como que o apóstolo Paulo fala. No qual em Cristo temos a redenção, Ele é a imagem, nele foram criadas todas as coisas, tudo foi criado por meio dele, para ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele é o cabeça do corpo, Ele é o princípio. Perceba como Paulo centraliza a pessoa de Jesus. Em versículo 16 ele diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que Cristo, por ser criador de todas as coisas, ele exerce domínio e uma autoridade maior por ser criador. O que estava acontecendo? Pelo fato do apóstolo Paulo dizer que ele cria as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, que é uma linguagem de hierarquia angélica que a gente encontra nas Escrituras, e pelos colossos tinham o desejo de adorar anjos, o apóstolo Paulo está querendo dizer para eles, o Cristo verdadeiro criou os anjos que vocês querem adorar. Quem vocês preferem?
A criatura ou o Criador? É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Que ele criou todas as coisas, ele tem primazia. Ele é superior, infinitamente superior. Além de ele ter criado todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo aquilo que teve vida um dia e que tem vida, precisa de Cristo. Por isso, ninguém pode se colocar acima dele por ser o Criador. Ele merece o destaque por ser o grande e Criador de todas as coisas. Eu gosto de lembrar de um vídeo que eu vi na internet de um padre. Eu vou citar muito o catolicismo por causa da reforma. Mas um padre, uma vez na internet, ele disse que os protestantes eram muito orgulhosos e arrogantes porque eles queriam se aproximar de Deus só por intermédio de Cristo. E os católicos eram humildes porque eles se aproximavam de Deus por intermédio de Maria e de outros santos. Eu falei assim, isso não é arrogância, isso não é orgulho. Arrogância é eu dar crédito para um ser humano que foi criado como eu. Isso é arrogância. Querer dar honra para uma mulher como Maria, que inclusive era pecadora como todos nós, e que ela mesma disse que precisava de um Salvador. Irmão, vocês acham que Maria subiu para o céu direto? Não, pela fé em Cristo, como todo ser humano. Como é que vocês acham que Maria nasceu? Versículo 13. Ela nasceu no império das trevas, como todos os seres humanos. Era pecadora como todos nós. Quem sou eu para colocar um homem, uma criatura, no lugar de destaque que não é dele? Não pertence a um homem, pertence a Cristo somente. A tarefa de mediar Deus e os homens. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Como as pessoas preferem o Criador, a criatura ao invés do Criador. A gente não precisa ir muito longe. Quantas pessoas que trocam Cristo, nem sequer fala de Cristo. Mas São Benedito e outros aí merecem destaque. É um erro, irmãos. Foi isso que a reforma falou. Solos Cristos, somente Cristo. Só a obra de Cristo. Ninguém mais pode se colocar no lugar dele. Nenhum homem ouse a se colocar no lugar dele. E no finalzinho do versículo 17, aliás, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, perceba a centralidade de Jesus. Todas as coisas foram criadas para ele. Ele é o centro, não só como criador, mas como finalidade. E isso muda completamente a sua cosmovisão de vida. Você sabe quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Da sua existência? Não é você mesmo. Isso choca, né? Mas a pessoa mais importante dos seus 60 anos de vida, dos meus 25 anos de vida, é Cristo Jesus. Porque eu fui feito para Ele. Eu fui feito para o glorificar. O centro da minha vida não são os meus prazeres, não são os meus sonhos. Não é aquilo que o mundo diz, mas Cristo Jesus. E ninguém ouse se colocar no lugar dele. Não deixe com que você mesmo se coloque no lugar de Cristo. O problema do ser humano é que ele vive para si. E ele se esquece de que ele foi criado para Cristo. Irmãos, perceba que o apóstolo Paulo está centralizando a pessoa de Jesus. É como se ele dissesse, digo outra vez, solos Cristo, somente Cristo, merece o destaque. Somente Cristo tem que ser o mais famoso entre nós. Além disso, irmãos, o que faz Cristo ser superior, e eu acho que se aplica mais à nossa realidade, é o versículo 18. Leia comigo, por favor. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio e primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Essa linguagem de cabeça da igreja, eu acho que todo mundo consegue entender. A igreja, na linguagem de Paulo, ela é comparada com um corpo, que tem vários membros, um organismo vivo, não está ligado com o templo, a igreja não é templo, mas é um corpo, em que cada pessoa se compõe, formando um corpo, cada pessoa é um membro do corpo. E a gente sabe que o membro mais importante, que controla todas as coisas, é a cabeça, por causa do cérebro. E Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o grande líder que merece destaque. Ele é o grande líder que tem autoridade, soberano Senhor da igreja. Ou seja, ele é o dono da igreja. Ninguém pode se colocar no lugar de Cristo. E os reformadores afirmaram
os solos cristos pensando num personagem específico, que a nossa confissão de fé chama de anticristo, o Papa. Porque o Papa se coloca no lugar de Cristo. E para os reformadores isso era terrível. Uma das características do anticristo no Novo Testamento era se opor a Cristo e sentar no trono de Cristo. Alguém que se coloca como se fosse a autoridade máxima e infalível. E às vezes eu fico pensando que tem muito evangélico que chama presbiteriano de católico. Mas eu acho que eles são muito mais parecidos com os católicos do que nós. A gente não tem patriarca, a gente não tem apóstolo, a gente não tem bispo. Nas nossas igrejas tem fachada de grande apóstolo, dono da igreja. Irmãos, tomem cuidado com qualquer movimento que coloca o homem como cabeça da igreja, como grande líder da igreja. Ninguém pode se outorgar, a igreja não é de ninguém, a igreja é de Cristo, simplesmente. E ele faz isso por intermédio da palavra. Não existe apóstolo mais. Não existe ninguém que se coloque como autoridade máxima e infalível. Tudo aquilo que ele disser é lei. Não. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a igreja era governada por homens, um conselho de homens escolhido por meio de eleição da igreja. Foi isso que o apóstolo Paulo falou em cada igreja que ele passava. Ninguém pode se colocar no lugar de Cristo. Irmãos, nesse sentido, todos nós somos iguais. Foi por isso que os reformadores enfatizaram o sacerdócio universal. Um pastor, ele é apenas um vocacionado. Mas ele não é melhor do que você. E nem exerce um papel melhor. A oração do pastor é igual com todo mundo. Não é mais importante. Ninguém pode fazer uma oração maior ou melhor para você. Uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, ora por mim que sua oração Deus ouve. Eu falei assim, não é por causa de mim não. Quem sou eu para ter essa autoridade? Só Cristo é o dono da igreja. Só Ele merece destaque, nenhum homem ouse a se colocar no lugar de Cristo Jesus. Concluindo, irmãos. A gente precisa reafirmar os solos Cristos, ou somente Cristo. Que Cristo é suficiente, a obra de Cristo é suficiente para a salvação de todo pecador, para a restauração final do ser humano. E ninguém pode fazer isso por você. Não é você mesmo que vai se salvar, não adianta, não é por obras, mas é pela obra de Cristo Jesus. E o Evangelho diz a respeito disso. E se você não sabe o que é Evangelho, você fica perguntando, o que significa essa palavra Evangelho? Evangelho significa boa notícia. A boa notícia é que numa má notícia, que vem primeiro, você, por causa do seu pecado, se tornou inimigo de Deus. E por causa do seu pecado, você está sujeito à ira de Deus. No estado de julgamento, esperando o julgamento da parte de Deus. Mas Deus, por misericórdia, mandou seu Filho na cruz para que sofresse os pecados dos seres humanos. E que através da obra de Cristo, você e eu fôssemos salvos pela obra expiatória de Cristo Jesus no nosso lugar. E a salvação é pela fé somente. Eu creio em Cristo, sou justificado dos meus pecados, sou considerado justo, sou lavado e sou salvo por Deus, por meio de Cristo Jesus. Nesse sentido, você é salvo de Deus e por Deus. Você não é salvo de Satanás. Você é salvo de Deus. Porque quem manda para o inferno não é Satanás. Satanás vai ser mandado para o inferno como todos os outros. Quem manda é o próprio Deus. Então eu sou salvo de Deus, por intermédio da obra de Cristo Jesus. Não ouse se aproximar de Deus sem a obra expiatória de Jesus. Não é à toa que a gente diz em todas as nossas orações, em nome de Jesus. Porque Ele pode mediar, é o único que pode mediar o relacionamento entre os homens e Deus. Um outro ponto. Não existe outro líder ou representante que merece maior destaque do que Cristo Jesus. Ninguém ouse se colocar no lugar de Cristo. Ninguém pode se autonomear o grande líder da igreja, porque a igreja pertence a Ele. E por último, eu queria fazer uma pergunta.
Você veio aqui na igreja por causa de Cristo? Qual que é o motivo final da sua vinda todos os domingos a essa igreja? Qual que será a motivação final de eu pregar? Será que é por causa de Cristo? Ou é porque eu quero passar uma boa imagem, ficar famoso? Irmãos, a gente precisa ver isso, porque às vezes a gente coloca outras coisas no lugar da pessoa de Jesus. O motivo pelo qual as pessoas se reúnem aqui é por causa do que Cristo fez na cruz. Não por causa de alguém. Não porque lá é legal. Muito difícil hoje você reunir jovens por causa de Cristo. Eles querem outras coisas. Mas Cristo unicamente é muito difícil. Nós vamos continuar fazendo certo, independentemente de quem quer ou não. A gente vai continuar buscando a pessoa mais importante que merece destaque, que é Cristo Jesus. Eu vou orar enquanto chamar o pastor Nerivaldo aqui para dar a bênção. Eu queria que você orasse, colocasse seu coração diante de Deus. Senhor Deus, nós queremos confessar, Senhor, que na grande maioria das vezes, Teu Filho Jesus não tem ganhado destaque no nosso meio, Deus. No meu coração e no coração dos nossos irmãos. Nós queremos, assim como os reformadores, bater o martelo e afirmar solos Cristos, somente Cristo, somente pela obra de Cristo, somente a pessoa de Cristo, ninguém mais além dele, Deus. Nós queremos centralizar nas nossas vidas tudo aquilo que a gente desejar e pensar, Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda essa graça em nome de Jesus. Amém.